está começando mais um Alô Maravilhosas comigo, Fernanda Moura, aqui na Rádio Celeste FM. Antes de apresentar a minha convidada de hoje, quero pedir a vocês que estão nos acompanhando que vocês compartilhem, se inscrevam no canal, comentem aí no chat para vocês poderem interagir aqui conosco. E a nossa convidada aqui de hoje é a Janaína Cunha. Ela é terapeuta e também nutricionista. Seja bem-vinda, Janaína. Ah, e detalhe, tá? Ela também tem programa aqui na Rádio Celeste FM. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Agora sim, seja bem-vinda. Oh, gratidão, chefe, pelo convite, né? E estar aqui do outro lado aqui, né, também conversando com vocês é muito maravilhoso. Eu fico muito honrada de estar aqui no seu programa só de maravilhosas, né? Então, a gente já se sente maravilhosa só em estar aqui, né? Então, prazer imenso e estou aqui à disposição para a gente conversar aí tudo que vocês estão a fim de saber sobre nutrição, terapias e estamos aqui. Queria começar com a parte de terapia. A Janaína também, minha terapeuta. Então, é mais uma coisa, tem várias ligações, né? Além de ser aqui colaboradora também da Rádio Celeste FM, trazendo vários conteúdos, também fazendo aí essa parte de entrevistas agora, né, Janaína? Tá bem legal o programa. Depois ela vai passar mais informações para vocês também poderem acompanhar o programa dela. Janaína, eu escolhi o assunto ansiedade, que eu acho que se falava muito antes em depressão. Eu acho que hoje eu escuto mais falar em ansiedade do que na depressão, né? Apesar de uma coisa às vezes está ligada à outra, não é isso? Com certeza. E, assim, me fala um pouco o que é a ansiedade? Como eu posso saber se eu sou... Porque agora a boca de todo mundo é assim, eu tô com ansiedade, eu sou uma pessoa ansiosa. Mas quando saber se realmente isso passou a ser uma doença? Sim. Com certeza. Na verdade, a gente tem que começar a desmistificar e saber o que é a ansiedade, né? A ansiedade é algo natural do ser humano. Todos nós, de alguma forma, temos ansiedade. E essa ansiedade, pode ser o que a gente vai avaliar, se ela está em excesso ou se ela está equilibrada ali, né? Quando ela está em excesso, é que se torna muitas vezes um transtorno, digamos assim. Ou seja, aquilo está atrapalhando as minhas funções da vida de uma forma geral. A ansiedade, ela é algo que, como é que eu posso te dizer? Ela é algo que te ajuda a movimentar para a vida, digamos assim. É como se ela te desse motivação, é como se ela tivesse dar o fogo suficiente para você ir lá e resolver suas situações. Então, isso pode ver como um ponto positivo? Com certeza, ela é um ponto positivo quando está equilibrada, né? Então, não tem problema eu ficar de alguma forma ansioso ali para desenvolver um programa na rádio hoje. Só que a questão é, quando aquilo está atrapalhando eu falar o que eu preciso falar aqui por um medo ou um controle, né? Porque a ansiedade, ela é quando a gente... quando tu fala de depressão, é interessante porque é como se fosse a mesma energia, digamos assim, a mesma coisa. A ansiedade te motiva, né, até certo ponto, você ter energia suficiente para realizar as atividades. Quando ela está em falta, ela se torna algo que, tipo, eu não tenho vontade de viver, eu não quero me levantar da cama, eu não tenho motivação, etc. E a gente entra nos estados depressivos. São as duas polaridades que a gente chama, tá? A ansiedade, quando ela está em excesso, ou seja, eu já estou com sintomas, né, físicos, né, que aí você vai começar a identificar sintomas físicos, mais ofegante. Eu vejo que quando eu estou falando, já é uma fala mais rápida, no sentido de que muitas vezes eu não consigo nem respirar aquilo ali, né? Quando eu tenho um medo excessivo das coisas, quando eu tenho necessidade de controle muito grande, né? Os pensamentos estão acelerados demais, né? Tem muitos pensamentos ao mesmo tempo. Então, quando você muitas vezes pode estar o sono não está adequado, né? Então, você às vezes quer dormir e não consegue, a cabeça não desliga, né? Pronto, é essa sensação, que às vezes até eu mesmo tenho, né? Parece que você não dormiu, parece que a mente não descansou. Exatamente. É a mente acelerada, né? Exatamente, é como se o teu cérebro estivesse ainda funcionando ali, achando que está no pico do meu dia, né? Funcionando, e aí você não consegue desacelerar. Essa dificuldade que acontece, ela está muito relacionada principalmente a questões físicas do nosso cérebro. Ou seja, é como se o nosso cérebro, imagina o carro. É como se o carro, ele está achando que está numa viagem longa aí o tempo todo e não tem parada. E você continua acelerando e ele vai continuar andando. A questão é que o cérebro, muitas vezes, a gente está estimulando ele, acelerando ele em momentos em que a gente deveria estar desacelerando para ir dormir.
Então, a gente está o tempo todo em estímulos, né? Isso acontece muito agora, né, na nossa sociedade hoje, porque a gente tem estímulo disso aqui. É o tempo todo a gente olhando. Por mais que você não esteja conversando com alguém, ou se você está assistindo um vídeo, alguma coisa, as ondas eletromagnéticas, aquilo que está aqui, que a gente não vê, né, que transmite o celular, a minha mensagem que eu mando aqui, vai para a Xernanda ali, né, no celular dela. O que é que faz isso? É invisível, né? A gente não está nem vendo. Isso são ondas eletromagnéticas, são a forma que a internet funciona, etc. E tudo funciona. Essas ondas eletromagnéticas, muito tempo no nosso olho, né? Que aí dizem que a gente precisa desligar o telefone, botar numa luzinha diferente, né? Essas ondas acabam estimulando o tempo todo o nosso cérebro, como se a gente estivesse acelerando todo o tempo o carro. E esse estímulo muito excessivo faz com que muitas vezes nosso cérebro esteja trabalhando o tempo todo. E isso a gente faz uma dificuldade para que a gente possa ir desacelerando, entende? Isso tem a ver muito com a forma que eu nutro o meu corpo. E não só de comida, né? A gente fala de nutrição de forma geral. A nutrição que é dos teus pensamentos também. O que é que eu tô acreditando? Como é que eu tô me sentindo, né? Como é que eu tô fazendo na minha vida? Eu tô só reclamando da vida? Ou eu tô falando coisas positivas, etc. Não aquela falsa positividade. Mas aquela coisa dentro de você mesmo, de como vai você dar vai. certo, mas no fundo tá... Tá dentro, dizendo, achando, fora, né? tá achando que não, né? Então, voltando para a questão da ansiedade, a ansiedade... ela está envolvida não só com questões físicas, entende? Então, não só esses estímulos, essas coisas, tem envolvimento com a alimentação também. Os tipos de alimento que você come, elas acabam aumentando muitas vezes essa ansiedade ou ajuda a diminuir, a equilibrar, né? A forma que eu lido com o mundo, a forma que eu lido comigo mesmo, a forma dos meus relacionamentos, o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, tudo isso altera essa ansiedade, né? Que é alterada também fisiologicamente por que a gente chama de neurotransmissores. O que é isso? Imagina que a gente precisa de comida, né? Para que a gente possa andar, né? Igual o carro. O carro não precisa de combustível, de gasolina. Ele precisa de gasolina para que ele se movimente. O nosso corpo também precisa de uma gasolina para se movimentar. A gasolina que o nosso corpo utiliza, ela é a comida e a respiração, o ar que a gente respira. Então, se a gente acaba colocando gasolinas adulteradas ali no nosso carro, né, no nosso corpo, acaba tendo algumas alterações, não só em relação à ansiedade, há outras alterações, dores de cabeça, enfim, várias outras alterações que a gente não sabe exatamente ali para onde vai depender muito de cada pessoa, o tipo de alimento, enfim, várias situações. Então, quando a gente observa esses nutrientes, esses combustíveis, existe um combustível específico para o cérebro, que faz com que o nosso cérebro ali funcione. Esse combustível, digamos assim, ele é os neurotransmissores, né? Que aí a gente fala lá da dopamina, né? Que o pessoal escuta, serotonina, esses nomes aí, né? Tipo assim, ó. Eu não sei o que é caviar, nunca vi, não comi, eu só ouço falar. Às vezes a gente não entende o que quer dizer cada uma, a gente escuta falar. Isso, exatamente. Aí eu tô querendo dizer para vocês que essas questões que as pessoas falam, né, são nutrientes para o cérebro, é comidinha para o cérebro. Para que ele funcione, ele precisa que esses neurotransmissores, essas substâncias estejam adequadas, né? Estejam na quantidade certa, como se o tanque estivesse vazio do carro e a gente tem que encher o tanque para a energia do cérebro, entende? Então, a gente acha que a gente está comendo só da barriga, né? Mas não, todos os nossos corpos, ele precisa desse combustível para ele funcionar. A comida, ela vai influenciar muito no seu corpo, tanto, não só nessa questão da ansiedade, mas em tudo. Em tudo. Em tudo. É o nosso combustível, é o combustível do carro, né? Então, esses neurotransmissores, eles são importantes estar, que a gente chama equilibrados. Esses nutrientes no nosso cérebro. Quando eles estão equilibrados, está tudo ok. Quando eles estão desequilibrados, acontece o quê? Eu tô com baixo de tal coisa, vamos dizer, de uma serotonina. Eu tô com baixa serotonina, que é uma dessas comidinhas. Quando eu tô com essa serotonina muito baixa, eu tô muito triste, tem sintomas físicos no meu corpo, que vai decorrer, dizer assim, sinaliza lá o carro, acende a luzinha lá, avisa ela que a serotonina tá baixa. Como se a gente tivesse luzinha do carro, né? Mas tem, qual é a luzinha? Você se perceber. Por isso que a terapia, o autoconhecimento te ajuda demais.
Não é a gente chegar lá e querendo todas as soluções. Não. A terapia, ela vai te ajudar a olhar para você, observar quais são os sinais que o teu corpo está dando, que é o carro, e entender que aqueles sinais são coisa positiva. São para te alertar e dizer assim, ei, vamos levar lá para o mecânico, entendeu? Vamos levar lá para manutenção, vamos lá fazer um ajuste, vamos trocar uma peça, ou vamos colocar um óleo, vamos fazer alguma coisa para que ele volte a funcionar novamente. Então, para a ansiedade, existem vários fatores, várias questões envolvidas para que a gente possa ir melhorando. Às vezes é só um ajuste desse neurotransmissor, que é, por exemplo, a serotonina. E aí tem a ver não só com o nosso cérebro, com o nosso intestino, porque 90%, cerca de 90%, 80% da serotonina, né, dessa substância, ela é produzida no nosso intestino. Por isso que a gente fala lá que o nosso intestino é importante a gente cuidar dele, etc. Principalmente se você demonstra sinais e sintomas de ansiedade. Entende? Então, ele é a base ali para a estrutura. Então, às vezes, a gente utiliza medicações, né? E tudo, essas medicações são maravilhosas, são essenciais por alguns momentos para algumas pessoas, né? A gente está aqui entendendo que existem várias ferramentas, várias coisas que precisam ser observadas e utilizadas ao mesmo tempo para que aquilo ali possa ajudar a pessoa nesse contexto geral. Por isso que eu digo assim, não é só a medicação que vai resolver, mas a medicação ajuda até certo momento, entende? Só a terapia vai resolver? Não, é um conjunto, por isso que eu trago muito essa visão integrativa. O que é essa visão integrativa? É juntar vários saberes, várias áreas, e entender que você é um complexo. A gente não é só o carro, a gente é o conjunto todo. A gente é o piloto que dirige o carro, que precisa ir por vários especialistas ali do carro que vão te olhar como um todo. Não só o teu carburador, não só o motor, mas olhar o carro como um todo. Você que está ali também, o piloto do carro. E isso é muito importante quando a gente observa que você acaba entendendo que existem várias pontos, é como se fosse uma grande uma bomba, digamos assim, você vai desarmando um pouquinho, uma interfere na outra, entendeu? Então, a medicação é importante para algumas pessoas até certo momento, mas ela não é a única alternativa e ela não é o tempo todo só ela. Então, existem várias etapas, várias coisas a gente utilizar, entender que essa ansiedade, ela não é, digamos assim, eu não sou ansiosa. Digamos assim, eu estou neste momento com picos de ansiedade. Neste momento, meu corpo está dando sinais de que ele precisa de ajuste. Dando sinais de que eu preciso levar ele ali para a oficina, para ele fazer às vezes é só trocar a vela do carro e volta, entendeu? E você continua a vida. Você não é essa ansiedade. Você está num momento ansioso. E este momento ansioso está te dizendo algo. Está querendo te mostrar que algo precisa de uma transformação. E onde está essa transformação? Aí você precisa ir para dentro ou buscar ajuda para te ajudar a interpretar, a entender o que é que pode estar ocorrendo. Às vezes é um relacionamento. Às vezes é teu relacionamento com tua filha. Às vezes é teu relacionamento tu contigo mesmo, que tu se cobra demais, ou tu quer controlar as coisas. Às vezes é no trabalho. Às vezes é o trabalho, as relações de trabalho, ou você não está satisfeito com o trabalho que você exerce. Algumas pessoas, né? Então tem demais, né? Tem vários fatores. A questão é, você vai deixar essa ansiedade tomar de conta de você nesse sentido, e você achar que ali é uma vítima do mundo e que, meu Deus, porque eu me sinto assim, eu não vou fazer mais nada. Claro que tem questões que vão impedir ali, porque é fisiológico também. Mas, poxa, procura ajuda, procura entender, buscar ali dentro do teu íntimo, né? Não vai logo só, vou só medicar e pronto, né? Aquela coisa que eu normalmente falo, né? Cara, eu tô morrendo de dor de cabeça, vivo com dor de cabeça aí, né? A pessoa chega assim, ai, Janaína, tô cheio de dor de cabeça, dor de cabeça, dor de cabeça. Me passa um dipirona, né? Quando vai no médico, passa um dipirona aí, passa um remedinho. Não médico, né? Assim, a gente mesmo se automedica, né? A gente vai lá e, vou tomar uma dipirona. Beleza, não tem problema. Ok, eu preciso porque ali tá doendo e tal, eu preciso amenizar aquela dor. Toma dipirona. Mas aí não vai buscar por que tá com dor de cabeça.
E tá recorrente Com aquilo ali. frequência, E né? às vezes é só o quê? Vou lá no oculista, é só a minha visão, eu vou botar o óculos e resolve. Entendeu? Então a gente tentar buscar a causa daquilo que está acontecendo, dos sinais da nossa vida. Quando a gente busca a causa, a gente vai tratando, vai cuidando, né? Num processo terapêutico, num processo de medicina também. Tudo está envolvido, sabe, Cher? Eu digo isso porque hoje eu trabalho principalmente com a parte de ansiedade. Acho que por isso que tu quis trazer a parte de ansiedade. Então, eu trabalho nessa terapia integrativa em relação à ansiedade, porque eu desenvolvi esse trabalho. Por quê? Porque era algo que me incomodava muito em mim. Então, assim, eu passei por situações de ansiedade, de crise de pânico mesmo, né? O que é a crise de pânico? É quando o processo de ansiedade está realmente ali no limite que você vai... Meu Deus, ela não fez nada até agora, aí eu vou botar um negócio assim mais forte ali para que ela porque a consiga. partir da ansiedade já vai desencadeando outras coisas, né? Exatamente. Outras questões, principalmente a síndrome do pânico, que é um medo que você não sabe do que é. Porque já eu explico aqui por que eu comecei essa parte de ansiedade, para mostrar para vocês que existem várias alternativas, né? Mas, voltando para a parte de ansiedade, a ansiedade é o medo e o controle excessivo. A gente tem aqui no nosso cérebro, né? Que a gente estava falando do cérebro, é como se o cérebro entrasse num curto-circuito. O que é isso? Aqui tem uma amígdala, não é essa aqui, gente, né? Acho que você não conhece essa. Existe um nomezinho, né? De uma parte do nosso cérebro lá que se chama amígdala. Essa amígdala, ela é desenvolvida para a gente ver, é como se ela fosse um sinal para a gente ter medo, tá? E o medo, ela não é algo ruim, muito pelo contrário. A função verdadeira do medo é para te colocar em situações, quando você estiver em situações que são da tua integridade física, riscos reais para você, vai disparar a amígdala e vai dizer assim, opa, perigo, Janaína, tu vai lutar ou tu vai fugir? Tu precisa fazer uma ação. Do jeito que tá, imagina assim, tu encontra um leão na selva. Opa, disparou a amígdala, medo. O que é que eu faço? No sentido de dizer assim, e agora? Precisa de uma ação, Janaína. Tu precisa ou correr ou meter a pé lá no leão. Né? E aí vai depender de cada um, que a gente chama lutar ou fugir. Vai liberar substâncias no nosso corpo, que vai deixar a gente mais ansioso, ou seja, vai deixar a gente em preparação para a gente lutar ou para a gente sair correndo, entendeu? Por isso que a gente tem esses sintomas da ansiedade, que a gente deixa mais ofegante, aumenta a adrenalina, né? Isso, a adrenalina, ele vai aumentar a oxigenação do corpo, ou seja, ele vai deixar o teu corpo pronto para você realizar aquela função, porque é a tua integridade física, tu precisa tomar uma ação. Entendeu? É igual a dor. A dor é quando você vai botar a mão no fogo, ela vai te queimar. Se não sentir dor, tu não vai tirar a mão. Então, é um sinal para que você possa tirar a mão dali, porque senão vai te queimar. Entendeu? Beleza. E por isso que a ansiedade é positiva, entendeu? Ela é inerente do ser humano, ela é uma coisa natural. A questão ela entrou em curto-circuito, amiga. Nossa amígdala, ela tá lá, doidona. Ela já não sabe mais quando é uma integridade física mesmo, uma coisa real ou uma coisa imaginária. A ansiedade, quando ela se torna algo imaginário, ou seja, a gente começa a projetar esse terror dentro da gente, a gente começa aquela conversa. Ai, meu Deus, e se acontecer aquilo? Ai, meu Deus do céu, e amanhã como é que vai ser? Ou então daqui a 15 dias eu vou precisar disso, aquela coisa da antecipação do futuro. E essa antecipação ali vai deixando a nossa amígdala, ela não entende. Como ela foi feita para detectar situações de perigo, ela acha que aquilo é perigo. Só que aquele perigo só tá o quê? Na tua cabeça. Não tá acontecendo nada na vida real. Não é? Não aqui, agora tá acontecendo alguma coisa. Por exemplo, tua cabeça pode estar querendo ir para outros lugares, aí, sei lá, pro casamento e etc e tal, pensando em outras coisas. Mas, na verdade, o que é que tá acontecendo? Tá aqui, estamos conversando, bate-papo. A realidade é aqui. Dentro da nossa cabeça, que a gente anda num mundo imaginativo e dessa conversa interior, às vezes a gente tem essas conversas que muitas vezes vão gerando mais momentos ansiosos, vai disparando fisiologicamente no nosso corpo. Isso é estimulado tanto tempo. Às vezes a gente está assim, parado e começa a pensar mil e uma coisas, e o nosso cérebro mesmo começa a criar várias situações, assim...
como se a gente estivesse procurando problema. Exatamente. Começa a criar vários tipos de problema que às vezes não tá nem acontecendo. Às vezes, a maioria das vezes, né? É. Quase sempre são coisas que a gente vai entrando naquilo ali. E aí é um ponto importantíssimo, Fernanda, da gente falar. De entender que uma das chaves, digamos assim, né? Que a gente tem várias ferramentas para lidar com a ansiedade. Uma das chaves é essa. Parar essa conversa. Ou ter uma conversa contrária. Diz assim, não, que massa, vai dar certo e não sei o quê. Mas acreditando mesmo nessa conversa, entendeu? E isso é um dos pontos que a gente trabalha em terapia para entender que a gente é que governa a nossa mente. Entende? É a gente que diz o que acontece e o que não acontece. Porque a tendência nossa é ir para essa queda, digamos assim. Porque existe uma lei que a gente tem aqui que é da gravidade. Tudo é tendência a cair, né? Até as nossas, assim, quando a gente tá... como é que a gente diz quando a gente vai envelhecendo, nós mulheres, e as coisas começam a cair, digamos assim, né? A tendência é essa, né? Então, a tendência é sempre ter essa queda, a gente buscar coisas negativas, etc., digamos assim. E quando a gente vai buscando isso, é a gente que tem que aprender a não ir para este lugar, porque é a gente que se coloca neste lugar. Né? Então, existe uma tendência para aquilo ali, caminhos neurais, tudo para ir para ali. Então, a gente tem que fazer uma força de... Não, Janaína, vem para cá. Eu que mando, é igual quando a gente começa a dirigir, né? Muitas vezes o nosso carro está no piloto automático, que é isso que acontece. Quando a gente começa a perceber que o nosso carro está no piloto automático, não se desespere, tá tudo bem. Praticamente todos nós estávamos nessa situação. Então, no autoconhecimento, na terapia, você vai começar a entender como vai dirigir este carro. Porque antes você estava só ali como copiloto. Mas você precisa assumir o carro. Aí vai vir um medo de não sei o quê, de estancar, vai vir um medo de descer a ladeira. Eu disse, eu passei por isso aí de verdade mesmo. Eu achava que não ia conseguir, né? Mas hoje, vocês que já passaram por isso, né? Que dirigem carro. Hoje você não vai dirigir, nem sabe que tá passando a marcha, nem lembra, porque por treinamento, o teu corpo, ele entendeu que aquilo ali é um caminho. Carro tem 5 marchas, quando eu não dirijo, eu nunca vou aprender isso. 3 pedal, como é que eu vou saber quando é que eu vou ter que apertar? E tem que olhar no retrovisor e no seu... Menino olhar do céu! Pros 2 retrovisores, olhar pra cá, passar a marcha, como é que eu vou saber isso? Eu nunca vou saber isso. Hoje você tá aqui dirigindo, às vezes, de forma errada, não façam isso. Tá mexendo no celular, tá ali conversando, você vai dirigindo, vai passando marcha, você não vê nem... Para você ver como é possível você mudar isso, entende? Isso é com qualquer coisa que você vai mudar na sua vida, porque é você que dirige o carro, mas ele precisa do quê? De uma teoria, digamos assim, entender o que está acontecendo, etc. E a partir daí você vai praticando, não tem as aulas práticas, a gente estanca, etc. Pronto, você vai praticando passo a passo, momento a momento. Você já passou por situações assim, que hoje são muito mais fáceis de lidar que antes. Mas antes você achava impossível. Impossível. Mas não. Quando você começa a entender, cara, eu posso ir. É igual andar de bicicleta e tudo mais. Tudo na vida, gente, é aprendizado. A gente não nasceu querendo, que né? agora veio aqui na minha mente. Eu dizia que eu nunca ia dirigir no centro de Fortaleza. Às vezes, quando eu ia de carro com alguém, eu ficava, eu nunca vou conseguir dirigir aqui. Depois de um tempo, eu fui trabalhar em Fortaleza e eu ia todo dia para Fortaleza de carro. Aí, às vezes, isso eu sempre lembro, porque eu sempre dizia, mesmo eu tirando a carteira, tinha uma amiga minha aqui, eu disse, mulher, como é que tu consegue? Como é que foi a primeira vez? Eu ficava perguntando. Eu achava uma coisa, assim, tão impossível. Isso estava na realidade ou estava na tua cabeça? Na minha cabeça. Então, você criou essa ideia que, na verdade, nos fatos, no aqui e agora, não é real. Entende como isso gera ansiedade? Porque você tá ali coisas que são irreais, que você está criando, né? E você começa a acreditar que aquilo ali é verdade, e você decreta, não, é isso aqui. Só que aí não é bem assim. Tudo a gente pode transformar, entende? Então, o que a gente chama de crenças limitantes. Aquilo que te limita a fazer algo que você pode, todos nós podemos. Todos nós somos capazes, né, gente? De tudo, Cher. Olha, você achar que, mas é para mim. Não, eu não posso isso. Claro que você pode. Você não é filho de Deus? Você não tem o Espírito Santo dentro de você? Tem a mesma força que eu, Janaína, tenho, você tem também. É só você que não está acreditando em você. Isso é um processo de acreditar, de você ir, ver, etc., acontecer, experienciar, entender que aquilo ali funciona. Vai ter queda no meio do caminho, vai, faz parte. Que todos nós nascemos do mesmo jeito, e todos nós nascemos sem saber falar, sem saber andar, e todos nós não aprendemos. Então, isso quer dizer que todos nós temos capacidade de aprender. Com certeza. Então, a gente é capaz de fazer qualquer coisa. Com certeza. Primeiro, a gente precisa acreditar que é capaz.
Quando você acreditou e que disse assim, não, eu vou testar isso aqui, vamos lá, se a minha amiga consegue, por que eu não posso conseguir? Não no sentido de se comparar ao outro que eu sou melhor ou melhor, não. No sentido que você está vendo um exemplo que é possível e que você pode fazer também, não necessariamente o mesmo caminho, porque cada um tem o seu caminho, né? Então, o caminho, por exemplo, que eu segui é diferente do que a Cher seguiu, mas é o que convém para ela, o que vai fazer ela olhar para as experiências e ver as coisas de uma outra forma. Entende? E aí eu trago para ti essa parte aí eu vou dar um exemplo meu, né, para as pessoas entenderem que é possível também, né? Então, assim, em relação à ansiedade, eu tive momentos da minha vida onde eu estava passando por uma situação super desafiadora, que eu não estava conseguindo enxergar nada, então eu comecei a criar um monte de coisa na minha cabeça. Mas você nessa época já era terapeuta? Não, eu ainda não acreditava nesse negócio de terapia. Olha só, para tu ter ideia do nível da situação da pessoa. Nessa época eu já era nutricionista, né? Então eu já trabalhava com nutrição, mas eu não atuava tanto porque eu estava morando fora do país, né? Então eu estava morando, na época eu acho que eu morava na França e tudo, e eu comecei a passar por uma situação desafiadora no meu relacionamento. Eu era casada, e aí começou a acontecer várias situações onde eu me colocava em situações onde de servidão e etc e tudo mais, queria agradar. Eu vivia a vida do meu ex, entendeu? Resumindo a história, eu vivia a vida do meu ex e esqueci de viver a minha vida. Ou a vida em conjunto, entende? E acontece muito. Acontece isso demais. E aí teve essa experiência, e hoje em dia eu agradeço demais essa experiência, porque se não fosse essa experiência eu não estaria aqui. Então, assim, meu Deus, né? Então, tudo na vida a gente leva como aprendizado, como situações, experiências que vão nos transformar e nos deixar cada vez melhores, né? Então, sou muito grata a ele por conta dessa experiência que a gente vivenciou juntos. Pode ter sido visto como algo, digamos assim, de sofrimento, etc. Mas, às vezes, a gente precisa passar por situações assim para poder enxergar. Mas poderia ser pelo amor? Poderia, né? Mas a gente ainda está em aprendizado. Enfim, passou por essa situação desafiadora e eu não conseguia ver que no relacionamento que a gente estava levando, eu estava triste. Não era aquilo que eu realmente queria, né? Não pelo outro, mas como eu estava levando a situação. E aí o meu corpo começou a dar sinal. Olha aí, ele começou a dar sinal de depressão, de ansiedade, foi aumentando e foi aumentando. E eu não ia mudando, né? Ia levando a vida do mesmo jeito, etc, né? E aí teve um momento onde realmente eu estava com síndrome do pânico, né? Com depressão, com vontade de me suicidar, até mesmo inconsciente eu dizia que não, mas eu fazia coisas que me levavam a situações desse tipo, né? E beleza, acabou que eu consegui, né? A gente acabou finalizando o nosso relacionamento, etc. Não porque eu queria, mas assim, né? Acabou que, graças a Deus, as situações da vida conseguiu fazer esse desprendimento. E aí eu fui buscar ajuda, mesmo sem querer, né? Com a família e tudo, o apoio. E aí eu comecei a tomar medicação, né? Aí entrei nas medicações, etc. Ótimo, maravilhoso, mas aquilo ali não estava resolvendo. Só aquilo ali, né? Tomava medicações, mas aquilo ali não estava resolvendo. Precisava de uma mudança no relacionamento e precisava dessa mudança em outros aspectos da minha vida, né? E aí eu comecei a perceber ali que precisava de outras coisas. Aí eu comecei a terapia na psicóloga, mesmo eu não queria ir. Porque eu disse, pra que eu vou lá só falar? Eu vou falar, posso falar com uma amiga? Né? Eu ficava assim, mulher, eu vou lá, eu vou falar com uma amiga, né? Eu vou lá pagar pra pessoa me escutar meus problemas, entendeu? Aí, não, beleza, fui, né? Por indicações de pessoas que estavam fora da situação, que conseguiam me ajudar e me apoiar. Disse, vá, não sei o que e tal. Fui. Comecei o processo lá na terapia, né? Na psicologia, comecei a falar aquilo que muitas vezes eu não conseguia falar pro meu ex, que estava engasgado, eu fui falando e fui começando, isso faz sentido. Aí fui, né, na minha caminhada e etc. E aí, depois dessa parte da psicologia, né, eu vi que eu precisava ainda de mais. Eu disse que, pronto, aqui não está suficiente, ainda não está 100%, porque eu sou muito daquela que, cara, eu tenho que ir atrás daquilo que me faça bem, né? E aí, depois dessa parte aí, eu fui buscar outras terapias, né? Aí foi quando eu conheci uma terapeuta que trabalhava com a parte energética. Como essa parte energética, aí é o que eu dizia mesmo, rapaz, que eu não acredito mesmo, Fernanda, eu não acredito nem a pau nisso aqui, porque eu achava que isso tinha a ver com religião, com esoterismo e tudo mais, e não, né? Eu fui porque eu precisava buscar outras alternativas para me ver como um todo ali, e não estava resolvendo só aquela situação. E aí eu fui, quando eu fui buscar essa terapia,
Minha amiga, foi um divisor de águas. Porque lá, nessa terapia, foi me mostrado, né, situações onde eu ainda estava em crenças limitantes, etc. Né? Passei por uma limpeza energética e tudo lá, e tudo que trabalho com questões inconscientes nossas, que às vezes a gente não tem nem ideia que o piloto automático está ali, né? E começou a abrir meus olhos para algumas situações. Eu, cara, não é o outro. Porque eu achava sempre que era o outro que era fora. Eu que preciso mudar. E foi a partir daí que eu comecei o meu processo de mudança mesmo, real, né? No passo a passo. Foi fácil? Claro que não. E depois de 2 meses, né, de terapia, depois de limpezas energéticas, aí fui começar a estudar, fui começar a entender, fui começar o autoconhecimento mesmo, fui começar a entender por que eu estou sentindo isso, o que é que eu posso fazer de diferente, e fui mudando as atitudes, fui experienciando, fui entendendo como é que funciona a mente, como é que funciona o meu corpo, como é que funciona o universo, quem sou eu, né, nesse papel da minha vida, se realmente o que eu estava fazendo na nutrição fazia de acordo com o que eu tinha de valores dentro de mim ou não. Então, comecei a questionar todas essas partes, né? E aí, depois de 2 meses, minha amiga, eu consegui fazer a retirada dos medicamentos. Que eu tomava medicamento para dormir. Menina, era muito medicamento, eu tomava mesmo. Então, só que eu fiz realmente com acompanhamento do psiquiatra para fazer o desmame direitinho, né? E tudo, porque tem questões fisiológicas ali. Mas para te dizer que é possível sair dos medicamentos também, quando você vai buscar as outras alternativas. Os medicamentos me ajudaram naquele momento que eu precisava. Se não fossem as medicações naquele momento, talvez eu não teria tido solução suficiente, entendeu? Então, a gente precisa saber o contexto que a gente tá, como a gente tá. O que eu tenho para dizer para vocês que é possível e que busquem ajuda. Façam algo diferente do que você está fazendo hoje, né, Chefe? Tem medo de ficar dependente dos medicamentos. Ai, Maria, não vou no médico, não. Morro de medo de ficar dependente desses medicamentos e ficar mais perturbada ainda. Tem gente. Mas eles podem sim ter causado dependência. Por isso que eu estou dizendo que por um momento é possível, é necessário. Se for necessário utilizar, ok. Mas vá para outras áreas, vai integrar, né? Agregue outras formas para você sair dessa situação. Seja você começar uma atividade física, que foi algo que me ajudou demais, Fernando. Também é outra coisa que melhorou muito. Eu comecei a fazer o quê? Muay Thai. Comecei a fazer o Muay Thai, né? Eu ia dizer assim, não, eu jamais ia fazer isso. Eu sempre gostei muito de esporte, mas estava parada há anos, né? Depois que eu voltei para o Brasil, eu estava parada há anos. E eu disse, cara, eu vou fazer algo diferente. E a atividade física, qualquer atividade física, ela vai melhorar esses neurotransmissores que a gente estava falando, né? Ela ajuda a liberar endorfina, etc. Ela ajuda nesse equilíbrio, né? Então, assim, se eu vou te passar uma receita para a saúde mental hoje, seja depressão, seja ansiedade, qualquer coisa, atividade física é a primeira parte. Então, não consigo fazer nada. Vai lá fazer uma caminhada, já sai de casa, não paga nada. Você pode começar uma caminhada, você pode começar a andar de bicicleta, você pode botar um vídeo no YouTube e fazer os exercícios em casa. Então, dá para você fazer várias coisas, né? Então, sair, fazer algum movimento. Então, eu comecei a fazer o Muay Thai. Aí o Muay Thai para mim foi muito legal porque, além de trabalhar a parte de atividade física, no meu caso, eu não sabia, mas eu tinha muita raiva dentro de mim, né? Porque eu era aquela pessoa que guardava tudo. Não, tá tudo bem. Não sei o quê. O outro fazia umas coisas que eu não gostava, mas não por ele ser ele mesmo. Mas não, tá tudo bem. Eu não me posicionava, não estabelecia os limites, etc. E ia guardando. E aquilo foi acumulando dentro de mim. Minha filha, nesse Muay Thai, eu meti a porra naqueles sacos ali, naquelas coisas. Eu liberei tanta coisa. Então, foi um processo terapêutico para mim também, né? Então, eu gosto muito, por mim, já estou voltando novamente, eu adoro, porque agora eu estou atleta de vôlei, né? Então, é assim, a gente está sempre em alguma situação. Então, eu acho massa porque você não precisa ser uma coisa estática, não existe uma solução única para as coisas, existe um movimento da vida que te leva onde você está hoje, o que está à sua disposição ao seu redor, então vá lá e faça. Né? Então, às vezes, a pessoa fica esperando sentada ali, achando que, mas eu não tenho um vôlei perto de mim, eu não sei o que e tal, ou então eu não tenho isso, não tenho aquilo. Poxa, calma, olha para o redor e vê. Às vezes, Deus já está colocando tantas coisas ali que você pode começar esse processo de sair, mas primeiro precisa do seu passo. Não adianta que as coisas não vão cair do céu, sabe, Cher? A gente precisa entender que precisa do nosso passo. Quando eu entendi isso, foi que eu comecei esse processo e hoje eu estou aqui. Hoje eu trabalho com terapia, né? Então, eu fui estudar, fui
buscar primeiro para mim, né? Então, eu fui fazer essa transformação em mim. E a partir dessa transformação que eu fiz em mim, eu disse, cara, eu posso ajudar os outros também com essas ferramentas que eu aprendi e tudo. Hoje eu faço limpezas energéticas também. Eu trabalho no processo terapêutico, a gente utiliza também exercícios, ferramentas de respiração, de tudo isso que eu fui juntando, né, ao longo da minha vida. Por isso que não é um diploma, né? É a experiência da vida e tudo que você vai aprendendo num canto ou em outro. O que eu aprendo aqui na rádio também, hoje eu utilizo no consultório também. Então, nós somos... aí tu me pergunta assim, que teve até uma pessoa perguntando, mas eu boto como? É nutricionista, é terapeuta, né, e tal. Cara, é a Janaína. É a Janaína que tem todas essas ferramentas que quando você chegar no meu atendimento, eu vou olhar assim... Cara, o que a Cher está precisando mais? É uma conversa? É a limpeza energética? É mexer na alimentação agora? É botar uma substância, um nutracêutico que a gente chama, né? Para melhorar esses neurotransmissores, trazer comida de novo para o cérebro dela. Às vezes é só isso. Ou então ajudar ela a fazer uma boa rotina de vida, onde tem uma rotina mais leve, que vai melhorar esse cortisol, vai melhorar... Entendeu? Então, a gente tenta olhar você como um todo, não só o carro físico, mas você que está dirigindo ali. E essas ferramentas, elas vão ser agregadas de acordo com o que você vai necessitando, no momento que você necessita. Por isso que é terapia integrativa. A gente usa vários saberes, várias questões para te ajudar nessa parte, entende, Cher? Então, foi mais ou menos esse o caminho, né, que a gente segue. Até hoje, faço terapias, com certeza, todo mês, pelo menos, eu for para minha terapeuta, ainda continuo nos cursos, né? Então, todo final de semana eu estou num curso, estou buscando entender, buscar mais ferramentas, mais coisas, tanto para o meu autoconhecimento e para as pessoas que chegam até mim. Então, muitas pessoas até chegam também em relação a relacionamentos também, porque eu acredito que foi algo que eu consegui, de alguma forma, melhorar na minha vida. Então, mostra que é possível também para essas mulheres que, se não está numa situação legal, que muitas vezes ela não está vendo, que não está naquela situação legal, que ela comece a melhorar ela por ela mesma, começar a cuidar dela, o autocuidado, tudo isso, né? E aí tudo ao redor vai melhorando também, né? Então a gente merece muito mais, às vezes a gente acha que não merece, né? E às vezes a gente acaba atraindo situações da vida porque a gente não se acha merecedor, né? Só que nós todos merecemos. O primeiro passo é acreditar. O que é que você está acreditando? É a minha pergunta para você em casa. O que é que você está acreditando hoje? Quem é você? Né? Porque muitas vezes a gente acha que a gente é uma coisa e isso está projetando, mas na verdade quem nós somos de verdade não tem nada a ver com aquilo. A gente está achando que é o carro, mas nós somos quem está dirigindo o carro. Que muitas vezes a gente deixou as nossas emoções, os nossos pensamentos, as crenças dirigirem nosso carro. Que crenças é essa? O que a sociedade colocou, o que eu aprendi na minha família, ou etc. Não que o que a gente aprendeu seja algo que não é para ser seguido. Não, pelo contrário, mas você precisa se questionar. Isso faz sentido para mim? Ótimo, se fizer, é excelente, vai em frente. Mas aquele padrão que vai sendo vindo de família, de geração em geração, e você não concorda, não é mudando a família que você vai transformar, é mudando você. Poxa, eu não concordo, então beleza, foi o que eles conseguiram, o que eles aprenderam, etc, tá tudo bem. Mas será que eu concordo? Será que faz sentido para mim, Janaína? Não faz, então pronto, eu vou fazer diferente. Porque às vezes o que faz sentido para mim não faz pra você, né? E tá tudo bem. Somos diferentes nesse sentido. A questão do certo ou errado. Né? Não existe certo e errado, Cher. Não existe. Existe aquilo que eu levo a minha vida do que me convém. E nós somos seres livres para escolher o que nós queremos. Então, se eu quero, por exemplo, vou supor assim, morar no Aquiraz aqui, né, e tal, ter uma casa onde eu tenho meus animais livres, etc, e tudo mais... É como eu gosto de viver. Isso quer dizer que é a mesma coisa que a Cher tem que fazer para ela viver? Claro que não. Ela é um outro universo. Quando a gente entende que cada ser é um universo diferente e quando a gente olha para o outro e respeita o que o outro está sentindo, ou respeita o que o outro quer viver, a forma que ele quer viver, maravilhoso. Isso não quer dizer que você queira viver da mesma forma e tá tudo bem. Eu vou julgar o outro por isso? Dizer que ele deveria fazer daquela forma? Não, quem sabe é ele. A gente não sabe nem o que a gente quer direito, mulher. Não é? Então, às vezes, a gente está nesse autodesenvolvimento, nesse autoconhecimento de entender o que realmente faz sentido para mim, o que realmente vibra meu coração, né? Então, como é que eu vou dizer para o outro o que ele deve fazer? Principalmente na terapia. Na terapia nem isso acontece.
Jamais eu cheguei para você e disse assim, vocês não tem que fazer, vocês não tem isso. Não. Ó, a situação é essa. Tem esse lado. Você escolhe. E sempre sabendo, tem uma saída, né? Com sempre certeza. Tem mais de uma alternativa. E aí basta a gente saber trazer aí uma coisa que a gente estava falando até agora antes, né? Da razão, né? Era Fagner. Estava falando ali nos bastidores. Cara, muitas vezes a gente, no calor da emoção, aparece uma situação desafiadora na vida que todos nós passamos. Você acha, Janaína, não... Todos nós passamos, porque é a vida. A vida é esse movimento. A vida não são só flores, digamos assim. A vida é um movimento para que você possa se transformar o tempo todo, né? Então, quando aparece uma situação dessa desafiadora na vida e você, tipo, meu Deus, vai logo com uma emoção, ou com medo, ou com raiva, ou com tristeza, ou com ansiedade, querendo resolver logo, etc. Não para ali um segundinho, né? Aí você acaba vendo e tomando atitudes ali, decisões que muitas vezes é por conta desses medos, dessas crenças. Quando você vai ver, tomou um caminho lá que depois você tem que já voltar e catar os cacos, né? Digamos assim, né? Quando você começa esse processo de gestão emocional, de autoconhecimento ali, você vai começar a pensar assim, opa, não vou deixar meu carro sair no piloto automático. Deixa eu ver aqui essa situação, os fatos, a realidade, para que eu possa tomar uma decisão. Respira um pouco e vai para a lógica. Entende? Vai para a lógica da situação. Vou dar até um exemplo. Eu não lembro se eu falei no programa aqui, eu não me lembro. Vou dar até um exemplo. Acho que foi terça-feira passada. Eu também, gente, além de tudo, eu faço marmita, né? Adoro cozinhar, né? E aí, eu fiz essas marmitas para uma grande amiga, né? E tal, que eu faço só para alguns clientes e também tem o personal nutri que eu vou para algumas pessoas também. Aí eu fui pedir, aí eu vinha pra rádio nesse dia pra gravar e tinha convidado e tudo. Nesse dia eu peguei, não, vou mandar as marmitas da pessoa logo, né? Pedi lá o flash, né, a moto, pra mandar pra Fortaleza, né? Beleza, mandei, aí quando eu olhei assim, valha-me Deus, tá demorando a chegar. Aí eu peguei, já vem logo, pode vir logo o medo, vem logo aquele pensamento, eita, me aconteceu alguma coisa, né? A gente não pensa coisa boa, né? Só vem as coisas assim, não, aconteceu alguma coisa. Eu, não, pera. Vou mandar mensagem pro cara pra saber o que é que aconteceu, né? Ele foi embora com as minhas marmitas. Pode ter pensado isso, mas olha aí, isso vem coisas que a gente tá criando na nossa cabeça. Então, o que foi que eu fiz? Eu vou ao outro pra saber o que é que está acontecendo realmente, a realidade. Porque se fosse na minha cabeça, eu começar a pensar um monte de coisa, né? Então, não, pera, aí já desliguei aqui. Não, Janaína, aí da cabeça, volta, vamos pra verdade, pra realidade. Na realidade, eu mandei mensagem pra ele, ei, não sei o que e tal. Aí ele, não, minha moto deu prego. Aí minha moto deu prego e tal. Isso, marmita, né? Minha moto deu prego. Aí eu, eita, porra, o que é que eu penso aqui? Aí eu, não vou tipo, por que isso aconteceu comigo? Não, eu vou pra solução, né? Eu vou pra solução. Então, o que foi que eu pensei? Então, peraí, respira. Então, ele, não, eu tô procurando um lugar pra ajeitar a moto e tal. Então, beleza. Meu amigo, então você vai procurar o lugar, você pede uma geladeira lá e coloca as coisas. Quando terminar o seu serviço da moto, você entrega para a pessoa. Dito e feito. Na mesma hora ele conseguiu um local, deixou a marmita lá, eu falei com a cliente, se ela disse que podia esperar. Pronto. Resolvido. Depois de uns 20 minutos ele chegou lá. Entende? Então, eu poderia ter terrorizado essa situação, ficado ansiosa. Ai, meu Deus, o que é que a cliente vai pensar? Ai, meu Deus, o que é que o cara... Ou julgar o homem. Meu Deus do céu, o homem foi lá e roubou minha marmita e não sei o que. Não é? Isso tudo não é coisa da nossa cabeça, tá? Então, o que foi que eu fiz? Mas isso, gente, é depois de muita terapia, tá? Depois primeiro a gente vai pensar o pior, depois né? Mas quando a gente começa a assumir o nosso carro, Cher, que é a nossa mente ali, nossa coisa, quando a gente começa a assumir, a gente tem um controle disso, porque vai vir esses pensamentos, mas eu não vou deixar ele entrar. Eu digo não. O que é que eu faço? Uma solução. Eu vou lá falar com o rapaz, vou pensar, o cara pode estar nervoso ali e tudo mais, então vamos lá, vou ajudar ele a achar uma solução também. Entende? Então, em conjunto, tudo ali se desenrolou. Mas isso é uma experiência que eu posso dizer que é negativa, mas pelo contrário, me ensinou tanto essa experiência. Se não tivesse acontecido, com certeza, tudo que acontece não é de forma aleatória. As coisas acontecem com um propósito de aprendizado para todos que estão envolvidos na situação. Quando a gente começa a olhar a vida dessa forma, a gente começa a estar no estado de presença, que é uma das coisas mais importantes de dica aí para quem lida com questões de ansiedade. É estar no estado de presença. O que é esse estado de presença? No aqui e agora. Não ficar
nessa Viver o conversa, presente, né? viver o presente. Então, beleza. Eu não vou ficar aqui pensando dentro de mim o que é que pode ter acontecido. Eu vou pro presente, vou perguntar à pessoa o que foi que aconteceu, eu vou saber realmente o que aconteceu. Entendeu? Então, como é que eu vou solucionar aquela questão? Não eu vou levar problema. Eu podia, o rapaz que eu tava super nervoso, e eu ia dizer assim, não, culpa sua, sei o quê. Não, jamais, não é culpa de ninguém. Nem minha, nem dele, nem da pessoa que tá esperando. São situações da vida que acontecem. São circunstâncias e o tempo todo está acontecendo. A gente não tem como controlar isso. E uma das coisas que geram muita ansiedade é esse excesso de controle. Eu quero controlar como as coisas vão acontecer. Ah, mas eu quero que chegue tal hora lá. Eu tenho como controlar isso? Não. A gente tem que aprender o quê? O que é que está dentro de mim aqui, das minhas possibilidades, do que eu posso fazer. Eu fiz? Beleza, o resto é com o universo. O resto é com a vida que escolhe. A gente não tem esse poder. Quem escolhe é Deus, né? Esse poder aí não é nós, né? Então a gente faz a nossa parte e deixa a parte do outro, né? Então, quando às vezes a gente quer controlar, insistir muito em algumas situações e tudo, a gente precisa entender que se algumas portas se fecham, é porque aquele caminho talvez não seja o melhor caminho para mim hoje. Não é porque eu não sei fazer, não é porque eu não dou conta, não é porque esses outros medos que a gente traz. Não, é só porque hoje, de acordo com o meu aprendizado, não é o melhor caminho por ali. Porque talvez seja aberta uma outra porta, que é aquela porta que vai te ajudar, que a gente não tem nem ideia, porque mulher, a gente não sabe de nada, né? A gente não tem nem ideia do que é bom. Por exemplo, eu dou o exemplo também da rádio. Eu estar indo numa rádio hoje, assim, né, um programa, etc e tudo mais, até mesmo sendo convidada, foi por conta de algo que eu nem imaginei na minha vida. Eu fui lá dar uma entrevista só para divulgar um projeto meu, quando eu fui ver, eu fui me permitindo e etc, eu já estava lá. E eu nunca planejei isso, entende? Então, às vezes a gente tem uns planos que a gente não é muito bem aquele plano. Eu também nunca imaginei trabalhar numa rádio, nunca com comunicação ou com as redes sociais. Eu era uma pessoa que não falava em público, era totalmente tímida. Na faculdade tive muitos problemas, porque às vezes tinha que apresentar o TCC e eu não queria. Eu preferia fazer o trabalho do que falar, porque quando eu ia lá pra frente, me dava logo um branco. Aí eu me lembro que eu fazia, a professora até, né, reclamava, porque eu só fazia ler. Eu só queria ler aquilo dali. Se livrar logo, né? Eu dizia pra minha mulher, bota só uma frase pra me ler, pelo amor de Deus, eu tinha tanta vergonha de falar em público. Eu me lembro que uma vez eu tava num trabalhava na prefeitura de Fortaleza, e eu queria falar com o chefe sobre um determinado assunto em relação ao horário. E eu não tinha coragem de ir. Um medo tão grande. Eu não tinha aquela de conversar com as pessoas e olhar no olho. Para mim, toda hora as pessoas estavam me olhando e me julgando por alguma coisa. Eu me achava incapaz, insegura, né? Autoestima baixa. E eu tive que levar uma colega que trabalhava no mesmo setor que eu. Olha a situação. Eu já com uns 28, 29 anos de idade. Eu tive que levar uma colega do setor pra ir comigo lá na sala do chefe, eu aqui, ela aqui do meu lado. Eu aqui calada e ela ir falar por mim. Como é que pode isso? Uma mulher de quase 30 anos. E a minha colega ter que falar por mim, porque eu não tinha coragem de falar com o meu chefe. Tanto que era a minha insegurança, a minha intimidez, o medo do que eu ia ouvir do outro. Ela falou e ele levou super de boa, até porque era algo positivo para a empresa. Né, que era, eu queria ficar no horário a mais. Eles iam precisar, né, de pessoas para ficar um horário a mais. Eu só queria dizer que eu tinha disponibilidade de ficar. E hoje, como é que tu chegou aí? Hoje tu trabalha com comunicação. Trabalho com comunicação. Algo que era um parecido medo. Com você. Eu participei de um concurso de beleza. Eu entrei numa loja para comprar roupa. E a mulher começou a tirar fotos minhas e começou a dizer que eu tinha jeito para modelo. Nisso, ia ter um concurso, ela me falou, fui para esse concurso, não sei de onde eu criei coragem, porque eu não era ligada a moda, nada disso, eu não tinha conhecimento nenhum, mas fui. Não sei nem lhe dizer como eu tomei essa atitude de uma mulher que totalmente, assim, não tinha nada a ver comigo. Tu achava, né? Fui. E disso, quando eu ganhei um título no concurso, me destaquei lá no concurso. E quando terminou, eu fui convidada para uma entrevista. E dessa entrevista, a pessoa me convidou para me ter um quadro dentro do programa dela. E era na TV, só que a TV fechada, né, para assinatura. Imagina, e eu não tinha, na época, assessoria, produtor, essas coisas. Eu que criava o meu quadro, o conteúdo, eu tinha aquele tempo ali.
convidava, criava a pauta. Olha que eu não sabia ela criar pauta nem nada. E eu pegava... Pra tu ver, né, E me meter nisso, eu não sei nem como foi que eu desenrolei. E a vida é exatamente isso. Uma porta que se abriu de uma coisa que você nem imaginava. E que muitas vezes as pessoas acham que não estão prontas, né? Não tem conhecimento ou estudo, ou sei lá o que o pessoal diz aí, né? E você foi simplesmente se permitiu a viver a experiência. Vocês me conheceram. Foi com medo, né, amiga? Atrás, Vai com medo mesmo. Eu não tinha experiência. Eu não tinha noção nenhuma. Eu não tinha amizades do meio pra me perguntar. Mas você foi aprendendo, foi se permitindo. Apanhando, e é assim a vida. Pagando mico. E é assim, todo aprendizado é assim. Quando a gente coloca... E aí você deu um sim pra vida. Você disse sim. Vou. E é isso que a gente precisa observar, que são esses sims que a gente dá ao universo, que isso vai se abrindo. Programa. Aí sim eu fui conhecendo pessoas do meio. Isso. Aí fui fazer o curso de rádio. Aí que as coisas foram crescendo. Fui trabalhando mais na questão do Instagram. Aí que eu me meti nesse meio aqui, tô aqui hoje. Exatamente. E a vida é isso, né? Alguns anos atrás dissessem, um dia tu vai ser radialista, eu ia dizer, tu tá doida. Que eu não tenho coragem nem de falar com as pessoas direito. E hoje, essa situação você superou. O medo que você tinha em você hoje é algo tranquilo. E é assim que a gente supera os medos. É enfrentando eles no sentido de se permitindo a lidar com eles, não deixando eles tomarem de conta da gente. E você foi buscando alternativas, né? Na tua cabeça pode ser que não fosse a melhor alternativa, mas você foi pra entrevista, você não deixou de ir pra entrevista, levou uma amiga, você deu o seu jeito, entendeu? Então é isso que a gente precisa fazer. Olha aí ao redor, dê o seu jeito pra você dar o primeiro movimento que o universo, ele dá conta de você conhecer tal pessoa, aí você acha o curso e não sei o que, e isso vai se moldando. Pessoas e vai. Mas isso você tem que se permitir, com né? certeza, e se eu tivesse dito não lá na loja que eu tava com... Eu não ia nem comprar roupa. Eu vi uma loja de roupa plus size e ainda era um mercado que ainda não era muito conhecido. Sim. Então eu achei, olha, uma loja só pra gordinha, vi os manequins, né? Fiquei maravilhada. Aí eu entrei só pra ver se tinha o meu tamanho e tal. Ela experimenta. Desse experimenta, eu digo, vou experimentar. Eu não ia comprar nada. Aí ela começou a tirar foto. De repente eu saí de lá com várias roupas, comprei. E ainda saí de lá pra me inscrever nesse concurso. Pra você ver, você deu sim pra oportunidade que o universo estava te mostrando. E às vezes a gente não sabe nem o que espera daquilo ali. Então, como é que eu vou controlar o que vai acontecer? Não tem como esse controle acontecer, né? Então, quando você solta, diz, vou ver aqui o que é que vai dar. Vou me permitindo, vou um passo de cada vez. Vou ver o que é que vai dar. Vou ver um passo de cada vez, e isso é com tudo na vida. Então, para a gente lidar com a ansiedade, você precisa trazer esse autoconhecimento de incrível, entender. Né? Você passar por um problema, como você teve a depressão, viver tudo que você viveu e você ir se procurar ajuda. Dessa ajuda você querer buscar mais para você poder se ajudar. Isso. E de repente você vê ali a possibilidade de você poder ajudar outras pessoas e você hoje ter isso como a sua profissão. Sim. Não é? Quer dizer que quando você estava passando por aquele problema, você jamais imaginou que hoje você seria terapeuta e estaria ajudando outras pessoas que estejam em situações, né, que você estava. Com né? certeza. É incrível. É incrível. Às vezes, quando eu fico, igualmente a mim, quando eu fico pensando, anos atrás, que eu não era de falar em público, essa situação do trabalho, de levar uma amiga para poder falar por mim, meu Deus, uma mulher de quase 30 anos. E hoje, eu tá aqui na rádio, aqui lhe entrevistando, às vezes eu fico, meu Deus do céu, como foi que eu consegui? A gente consegue, né? Então, isso é para trazer as pessoas como um exemplo, né? Uma inspiração de que é possível. E que, às vezes, as situações desafiadoras na nossa vida são exatamente aquelas que vão nos ajudar a trazer. Que ainda não sinto o friozinho na barriga, viu? Por quê, menina? Porque as pessoas acham que a gente tá aqui, aí a gente, pronto, não tem mais vergonha de nada, não tem mais o frio na barriga. Sempre que eu vou começar um programa, dá aquela ansiedadezinha, aquele friozinho. Quando eu vou apresentar alguma coisa, sempre dá. Mas você não deixa que aquilo te domine. Isso, que me atrapalhe, no sentido de me travar, né? De me dar aquele medo de eu não ir. Mas também é só os primeiros minutos. Depois, pronto. Faz parte, é deixar. E aí, uma das coisas legais de dica aí pra galera, pra melhorar a questão da ansiedade, vai passar. Vai, gente, passa. Passa. É como se fosse uma correnteza do corpo, dando aquele sinal. E se você não alimenta ele, diz assim, meu Deus, e agora? Não sei o que, se você não entra naquilo ali, diz assim, não, vai passar.
passa. E passa mais rápido. Por isso que uma das técnicas que a gente utiliza é trazer a mente pro presente, ou seja, pro aqui e agora, olhar assim, cara, tá tudo bem, minha mão tá ok, tem água aqui, eu tenho um teto, tô segura, tem pessoas ao meu redor, tá tudo bem. Porque aquela coisa da cabeça vai dizer o contrário, aqueles pensamentos. E aí você, primeiro dica, num momento assim de crise, de ansiedade, tá tudo bem, traz a mente pro aqui e agora, para tudo, diz pra você que aquilo ali vai passar e você começa um processo de respiração. Porque a respiração vai trazer esse novo equilíbrio pro corpo. A comida boa também, né? Que eu te falei pra vocês que é uma nossa outra combustível do corpo. Essa respiração vai mandar oxigênio lá pro cérebro, pro teu corpo, vai dizer assim, tá tudo bem. É o formato de dizer que tá tudo bem, digamos assim. E vai acabar acalmando tudo isso e você vai deixar isso passar. Quando você vê, já passou. Ah, mas eu tenho várias crises durante o dia, não sei o quê. Aí você vai aprender a lidar com essas crises, vai ajudar com algumas alternativas para melhorar os efeitos da crise e, ao mesmo tempo, no seu momento, na forma que você está hoje, você vai buscar entender as causas. E vendo como vai lidar. É possível trabalhar a ansiedade sem medicamentos, só apenas com alimentação e exercício físico? Sim, a depender do nível de ansiedade que a pessoa se encontra. Tá? Nós temos todos um start, né? Digamos assim, um começo, mas é possível sim, principalmente se você tiver... Porque tem gente que quando tá com muita ansiedade, eu sou uma, eu desconto na comida. Sim. E aí, existem técnicas, formas que a gente vai fazer com que você entenda como lidar com a sua ansiedade, como diminuir essa ansiedade, equilibrar essa ansiedade para que você tenha escolhas mais conscientes. Ou seja, você seja o piloto do seu carro e que você acabe, mesmo na vontade de querer buscar aquele alimento, descontar na comida, você vai parar e vai olhar assim, não é tudo isso. E você vai fazer um novo caminho neural, que a gente chama. Aquilo ali sempre estava assim, associado. Eu me sentindo desse jeito, a solução é essa, para o cérebro. Então, você vai começar... Tem pessoas que procuram o álcool, exatamente, né, o cigarro, etc. Você procura outras formas de sair daquela realidade, né? Para melhorar, para dar uma ufa. Mas você vai... No processo terapêutico, a gente faz exercícios e formas de decretos para que você não busque primeiro só essa parte. E você, aos poucos, vá fazendo um outro caminho, que quando for automático, se sentir assim, eu vou buscar outra coisa. Não só a comida, mas coisas que podem me trazer saúde também, que vai gerar essa endorfina, vai gerar esse nutriente que o cérebro precisa. E uma delas é a atividade física. Mas, repetindo, tudo em excesso ou tudo de menos não é saudável. Tem que buscar um equilíbrio. O equilíbrio. A nossa vida é essa, né? Buscar esse equilíbrio, né? Se você, tipo assim, é igual a medicação. A medicação, naquela dosagem ali, naquela, tipo, um comprimido, vai ajudar. Se eu tomo 20 comprimidos, aquilo vai me envenenar. Se eu não tomo nenhum comprimido, não vou resolver o problema, né? Então, é entender que existe um meio, esse caminho do meio, esse equilíbrio. A nossa função, que trabalho normalmente, é esse equilíbrio, não só do corpo físico, esse equilíbrio físico, o equilíbrio emocional e o equilíbrio mental, num só encontro, né? Que a gente vai trabalhando essas questões. Porque quando você faz todo esse equilíbrio, o teu carro funciona. Fica tudo fluido, entende? E este funcionamento, esse equilíbrio é o que a gente vem buscando. Janaína, mas eu estou muito ansiosa, tudo com crise de pânico. Calma! Vamos primeiro acalmar, vamos primeiro usar algumas ferramentas para te ajudar a sair dessas crises mais vezes. Não é de uma hora para outra, é um processo. Até hoje eu lido com processos de ansiedade, estão bem mais amenizados, porque eu tenho várias ferramentas para ajudar, né? Como eu abro assim, opa, essa aqui não ajudou agora, então eu vou testar outra coisa. Eu vou para respiração, vou para o mantra, ou vou para atividade física, ou vou para um nutracêutico. Com isso, tem todo o conhecimento, né? Com certeza. Então, você precisa entender que existe esse arsenal de ferramentas, de chaves que vão te ajudando e você vai lidando com isso e cada vez vai ficando mais fácil nesse sentido. De você saber que é possível e que você vai lidando. E hoje eu vivo uma vida com muito mais calma, muito mais tranquilidade, né? E aí você precisa, um processo constante. Mas, gente, precisa começar. E se permitir e acreditar. Esse é o primeiro passo. Né? Então, não existe uma solução única, não existe a solução que é da Janaína, que deu certo com a Janaína, ela vai funcionar para você, não sei, a gente precisa avaliar como um todo e você ir se permitindo a fazer essa mudança,
Primeiro passo, busque ajuda e acredite que essa ajuda vai lhe ajudar. Janaína, a gente já está chegando aqui no final do nosso programa, mas eu queria que você falasse aqui um pouquinho do seu trabalho hoje, né? Com a terapia, com a limpeza de energia e com a nutrição. Pronto. Hoje a gente faz esse processo integrativo, né? Principalmente para pessoas que estão buscando lidar melhor com a ansiedade, com essa visão mais ampla, né? Pessoa que quer também melhorar a sua relação com o alimento, né? Que é essa parte de eu desconto tudo na comida, ou então eu faço várias dietas e não consigo emagrecer e etc. Então a gente trata numa abordagem de te ver como um todo, cuidando das tuas questões emocionais, mentais e fisiológicas, né? Então hoje meu trabalho é muito de forma muito natural, de uma alimentação natural, mas daquilo que é possível para você. E a gente traz esse equilíbrio, né? Trazer esse equilíbrio da parte física e a gente utiliza esses nutracêuticos, né? Que são pílulas naturais, digamos assim, que são alternativas às medicações, né? Que não vão causar dependência e vai fazer o próprio corpo produzir novamente aquele combustível. E a gente usa a parte de limpeza energética, que é para atuar principalmente em padrões que a gente vai repetindo ali, né? Desde a infância, aquelas crenças, aqueles medos que estão enraizados ali. E a limpeza energética, ela atua nessa parte. Então, hoje eu atendo tanto de forma individual, online, presencial. E agora, me atendendo agora presencial aqui em Aquiraz, né? Então, os atendimentos presenciais estão aqui em Aquiraz, em Fortaleza. E os online aí, para todo mundo aí que a gente já tem um contato, né? Então, onde você estiver, a gente faz online, funciona exatamente da mesma forma. É uma visão melhor de nutrir teu corpo como um todo, né? Essa nutrição de vida, nutrição de alma que a gente traz aí nesse atendimento. E também, ao mesmo tempo, a gente tem um programa aqui, né? Que é o Bem Nutrir, que o programa Bem Nutrir a gente traz convidados para falar dessa saúde integral, desse autoconhecimento. São pessoas que têm essa visão integrativa também, que trazem muita informação, né? A gente tem esse parte do programa também. E também tem cursos, vivências, onde eu faço de forma presencial para você sentir essa energia boa, né? De como você pode nutrir bem sua vida, né? Tem a parte também das comidas, né? Que eu vou lá, cozinho, né? Faço também de forma natural, mas que seja saborosa, né? Então, a gente entender que a alimentação, ela pode ser saborosa, mesmo sendo saudável, que tem esse estigma, né? Alimentação saudável, a gente pensa logo que é coisa ruim. Muito pelo contrário. Ruim. Muito pelo contrário, dá pra você fazer... Gente, eu digo porque eu tenho várias pessoas assim do meu ciclo. Com certeza, mulher. Mas isso muitas vezes uma crença que nos limita, porque você nunca provou... Você nunca nem provou, já disse que é ruim. Não, e que muitas vezes você não provou com temperos feitos de uma forma que tem amor ali dentro, que tenha realmente a boa nutrição e tudo. Então, existem alimentos que você pode transformar ali na cozinha. Então, às vezes diz assim, mas eu cozinho, o feijão da minha mãe é diferente do feijão que eu faço, não é? Porque essa diferença está na forma que a pessoa faz, não é só de ingredientes. Porque eu posso ter uma receita aqui, nós duas fazer a mesma receita, mesma quantidade, e o meu vai sair de um jeito e o seu vai sair de outro. Com certeza, porque vai o que ali? A tua energia. O que tu tá pensando, o que tu tá sentindo, o que tu tá vibrando no alimento. Então, a gente faz também essa parte, né? Agora eu me lembrei, sabe? Quando a gente vai bater ovo, aí as pessoas dizem que quando você bate que ele não cresce, é porque você tá com a energia carregada. Nunca ouviu isso, não? Tá. Mas eu acho que é possível, sabe? Não porque tá boa da cabeça, por isso que o ovo não subiu. E eu acho que isso pra mostrar que isso interfere realmente a forma que você tá sentindo, o amor que você coloca ali no alimento, que você tá pensando. Se eu vou fazer uma comida, eu não quero fazer isso, etc. Aquilo vai pra comida. É a mesma coisa de você estar comendo as suas emoções, aquilo que você come. Tem que ser igual o sazon, tem que fazer com amor. Com amor, mas só que o sazon não, gente, pelo amor de Deus, temperos naturais, né? Os temperos naturais são bem melhores, né? Mas faça com amor um sazon natural, digamos assim, né? Que aí a gente faz também essa parte, né, Xé, de cozinhar e tudo. E tem também um trabalho onde eu vou na casa da pessoa para mostrar como fazer esse tipo de alimentação, mostrar ela como cozinha, né? Como é que ela pode adequar ali na realidade dela, a pessoa que já está na casa dela, ou que ela queira fazer, como é que ela consegue administrar e deixar prático também. Porque uma das dificuldades que eu vejo
é que às vezes a pessoa não come aquela comida, por quê? Porque ela não tem, aquela comida não tem tempo, não sabe cozinhar, ou etc, né? Então a gente mostra ali também no dia da Nutri, né, do personal Nutri. Tu me falou uma vez que tu vai até o mercantil. Vou né? também, mostro como a pessoa compra, etc. Então a gente tem vários esses serviços aí também. A gente várias coisas ao mesmo tempo. E tem um processo só. Completo. E tem também os atendimentos que é só com limpeza energética, que a gente cuida, aí a gente tira a parte alimentar, que a gente cuida principalmente da parte emocional, né, da mente ali, de coisas que podem ter a ver, sei lá, que pode estar causando a ansiedade ou dificuldade de relacionamento e tal. A gente traz essa visão ali terapêutica integrativa, né? E até para desmistificar aqui pro pessoal, para eles entenderem que a limpeza energética, ela não tem nada a ver com religião. Nada, muito absolutamente nada. Ela é ciência, ela é neurociência, ou seja, hoje em dia a gente sabe que tudo é energia. Tudo. Você aqui, se você pegar, você botar um microscópio assim, ó, você vai ver que as suas células, quando você olha a célula, olha mais lá dentro, tem átomos. Aí dentro dos átomos você vê os prótons, elétrons. Quando você vai ver, isso é energia. Todos nós somos energia. Imagina quando você chega perto de uma pessoa que ela não falou absolutamente nada e você já se sente bem. Ou a pessoa falou absolutamente nada e você já chega assim, ai meu Deus. Parece que sugou suas energias. Sugou suas energias. Então, isso tudo é energia, gente. Isso não tem a ver com religião, claro? Então, assim, essa parte energética é como se a gente, muitas vezes a gente não entende que precisa tomar uns banhos por dentro da gente também, né? A gente não toma banho todo dia para tirar a sujeira que tá ali. Então, a gente vai se acumulando com energias que vão causando paralisações na gente, medo, etc, né? Tudo mais. E a gente precisa cuidar disso também, cuidar da nossa energia. E o cuidado que a gente faz, um deles é a limpeza energética. É como se fosse um banho nesses nossos corpos energéticos, digamos assim, em células que estão dentro da gente ali programadas para a gente conseguir algo que sempre a gente está fazendo aquele padrão. Então, a limpeza energética, ela atua assim. E existem várias ferramentas que fazem limpeza energética. Aí tem o reiki, tem a apometria, tem o theta healing, tem a radiestesia. Então, são várias essas que você escuta por aí, né? O reiki, hoje em dia, é um dos mais conhecidos, porque ele hoje é uma PIC, né? O que é uma PIC? É um programa de integração complementar que vem no SUS. Então, hoje em dia, se usa no SUS, né, em hospitais para a cura de doenças, o reiki. Né? Você vê muito em hospitais e tudo mais, né? E até mesmo em unidades de saúde, o uso do reiki como um complemento, como algo que vai ajudar nessa parte da cura de qualquer outro tipo de doença. Não é que ela é a única opção, vamos lá, abrir a mente, né? Aquilo é o quê? Não é só o remédio, não é só a prescrição, é o conjunto de tudo isso que vai trazer esse resultado que você busca, tanto na alimentação, quanto nos seus objetivos de vida, de prosperidade, enfim. A limpeza energética, ela tem essa visão, né, que traz esse a mais, que às vezes a gente não entende porque as coisas não funcionam e muito mais na nossa vida, e que isso faz com que a gente tenha alguns bloqueios. Então, a limpeza energética, ela atua nessa parte. Então, é aquela coisa de se permitir ver, testar em você, para você ver se aquilo ali também pode te ajudar. Eu queria que tu falasse das tuas redes sociais, né? Quem quiser procurar Janaína. Pronto, quem quiser me procurar, tem o @janaina.nutri, o Instagram, né? Você pode me achar lá. Você pode me achar também aqui pela rádio, né? No @soulestfm, né? Esse também. É o dia do teu programa também. O dia do programa todas as terças-feiras, o programa Bem Nutrir. Então, a gente fala não só de comida, mas como se nutrir de forma geral, né? A nossa vida, nossas relações, nossa mente, nosso corpo. Então, no programa Bem Nutrir, ele é todas as terças-feiras, às 10 horas da manhã. A gente faz a transmissão ao vivo aqui na rádio e vai também para o YouTube ao vivo, né? Então, é um programa. Então, se você quiser até ver quais são os outros programas, estão lá gravados também. Tem várias pessoas maravilhosas que trouxeram, pessoas que falam sobre saúde mental, pessoas que vieram falar sobre a parte de nutrição da dor. Nossa, a menina da vez passada veio de menopausa, né? Essa parte da mulher. Então, a gente traz muito essa parte também da mulher e tudo mais. Então, tem programas maravilhosos também de exemplos de vida ali, que pessoas que se transformaram, que hoje estão aí num outro padrão de vida por conta das transformações, das dificuldades que passaram e que elas foram lá e superaram. Então, procura a gente, né? A gente também está aqui se quiser fazer agendamento de consulta, etc., pode mandar mensagem tanto na rádio, como também no meu Instagram, né? Pode falar lá comigo que a gente responde. Repete teu Instagram. @janaina.nutri,
vocês podem me encontrar lá e aí vocês podem agendar, que a gente está com a agenda aberta tanto aqui para Aquiraz, Fortaleza e o online, né? Aquiraz a gente está só com, acho que um dia da semana, mas a gente dá um jeitinho de encaixar, né? A gente dá uma forma. Então, Janaína, mas eu não sei qual o atendimento, qual a modalidade seria bom para mim. Manda uma mensagem, né? Pode mandar o que você está sentindo, o que é que você quer transformar, qual a tua dificuldade, que eu te oriento lá, né? Que a gente também faz algo personalizado para você. Janaína, muito obrigada. Eu que agradeço, pelo convite. E gostaria que você deixasse aí suas considerações finais e seus agradecimentos. Gente, agradeço demais aqui a Axé, a Rádio Sol Leste, sempre por o espaço, né? Eu acho que sempre você está falando de assuntos que podem transformar as vidas das pessoas e desmistificar, eu acho que são muito válidos, né? E uma das frases, assim, que eu gostaria de deixar aqui para vocês, que ajuda em tudo, né? É a gratidão. A gratidão, ela é algo que é uma ação no aqui e agora, para a gente entender que o que a gente tem hoje é o que a gente precisa. E a gente pode lutar para trazer mais e mais, ótimo, mas se você agradece hoje pelo que você tem, o universo vai mandar mais daquilo para você, vai mandando, vai mandando, vai mandando. Então, gratidão pelo dia de hoje, gratidão pela nossa conversa aqui, né, por este momento, e eu acho que a gente levar a gratidão no nosso dia a dia, né, entendendo que parar de reclamar da vida, né, a gente começa a ver que tudo vai se transformando na nossa vida. Eu digo isso por experiência própria, que a gente começa a entender que o universo vai mandar mais daquilo do que eu estou pedindo, não só de pedido de oração só, né? Mas do que eu estou vibrando. E a gente vibrar essa gratidão, o amor, o perdão com todos que estão ao nosso redor, tenho certeza que o que você vai colher é amor, é serenidade, é harmonia. E eu acho que essa é uma das chaves da vida e da felicidade. Janaína, obrigado, viu, mais uma vez. E vocês aí, obrigado por ter ficado conosco até agora. Até próxima sexta-feira. Quero vocês coladinho aqui comigo. Fiquem com Deus, ó. E um beijo no coração.